Oi, gente, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre um assunto que a gente vê muito sendo falado aí por pastores, por religiosos, que é a cristofobia, né? Então, primeiro eu quero dizer que cada pessoa, ao meu ver, tem o direito, né, de ter a religião que quiser, desde que seja de forma privada, né? A religião é uma coisa privada, portanto, a pessoa pode ter a religião que quiser, pode crer no que quiser. Eu defendo esse direito, né? Se tu não tá na tua casa, tá no teu quarto, tu pode ter a religião que tu quiser, desde que não incomode os vizinhos, né? Desde que, por exemplo, se tu gosta de ouvir música gospel, põe o fonezinho de ouvido, né? Esse tipo de coisa, né? Respeitar sempre o direito dos outros de não ter a obrigação de participar do teu da tua religião, né? Então, isso é muito importante dizer. Religião é que nem pornô, né? Tu pode ter a preferência que tu quiser, né? Tu pode gostar do segmento de religião que tu quiser, da seita religiosa que tu quiser, assim como tu pode gostar da preferência pornográfica que tu quiser. É uma coisa privada e eu espero sempre que tu faça isso de forma privada no teu espaço, certo? Né? Então, a gente, desde que, no caso de pornô, desde que seja consensual, né? A mesma coisa, que não envolva crianças, né? Talvez seja até interessante pensar por que tem tanto pastor e padres, né, envolvidos aí com pedofilia e estupros, né? Talvez tenha um relacionamento aí, talvez eles, por essa questão de quererem impor tanto a vontade deles nos outros, né, tenha também um relacionamento aí obscuro com esse lance de querer também possuir os outros à força, né, sexualmente. Mas, enfim, o que importa sobre a cristofobia, né? Cristofobia é um termo até erroneamente utilizado, porque na verdade as pessoas não têm medo de Cristo, não existe uma fobia com relação à figura de Jesus Cristo. O que existe é uma aversão à forma como certos religiosos se comportam, certo? Então, na verdade, talvez o termo fosse crentofobia, né? Existe uma certa aversão à forma como certos crentes operam e atuam. Vou dar um exemplo disso, tá? Por exemplo, você pode ter a sua crença, crer no que você quiser. Agora, no momento que você exterioriza essa crença e essa crença não condiz com a realidade, aí é inevitável que você vá ser confrontado ou confrontada com alguém que tenha a noção da realidade e que não necessariamente acredita na mesma coisa que você. Por exemplo, vou dar um exemplo bem famoso aí, terra plana, né? Então existem muitas pessoas que são crentes religiosas que acreditam na terra plana, né? Na teoria de que o nosso planeta, na verdade não é um planeta, é uma chapa, né? Com um domo em cima. Tem várias explicações, todas elas absolutamente fora da realidade, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Quando uma pessoa se diz, olha, eu acredito em Jesus e por causa disso eu acredito que a Terra é plana, imediatamente alguém vai dizer, não, mas peraí, mano, tu tá louco, né? A Terra plana é brincadeira, né? Tu tá brincando com a gente, isso aí não existe, todo mundo sabe que a Terra é redonda, todo mundo sabe que os planetas são redondos. Isso é um conhecimento que já tem mais de 1000 anos, né? Então, aí essa pessoa chega lá pro pastor, diz, olha, pastor, eu fui falar que a Terra é plana entre meus amigos e eles zombaram de mim, riram de mim, né? Aí o pastor, muito esperto, porque ele tem interesse em manter aquela pessoa ignorante, vai dizer para aquela pessoa, não, mas isso aí é cristofobia, as pessoas têm medo de Jesus Cristo, as pessoas não querem aceitar Jesus, e isso é o problema, né? É aí que surge, então, esse termo cristofobia. É uma forma de pessoas que manipulam outras, como pastores, padres, enfim, entidades religiosas, né? Geralmente pessoas que representam seitas religiosas, têm como explicar para os seus fiéis, né, que as burrices, né? Talvez o termo possa também ser burrofobia, nada contra religioso, tá? Mas contra ideias burras, ideias ignorantes, ideias retrógradas, né? Quando a pessoa leva em consideração certos preceitos religiosos que foram desenvolvidos, inventados na Idade do Bronze, né? Muito tempo atrás, na época que as pessoas não tinham noção nenhuma das coisas,
Então, e elas levam isso à risca, o resultado é esse. O resultado é ser satirizado, ser submetido ao conhecimento comum, né? Coisas que todo mundo sabe, aí você vem e diz, não, mas a Terra é plana, todo mundo sabe que não é. O que acontece? As pessoas vão rir de ti, vão zombar de ti, vão te achar burro, vão te achar ignorante, né? E aí, então, esses pastores, essas pessoas que têm interesse em te manter ignorante, vão te dizer, não, isso aí é cristofobia, nós estamos sendo perseguidos, as pessoas não querem acreditar nas nossas ideias, né? Mas na verdade não é isso, né? Não é uma questão de acreditar nas ideias, é questão da ideia ter veracidade, ter comprovação científica, ter embasamento na realidade, né? Então, além da cristofobia, existem várias outras coisas, além da Terra plana, existem várias outras coisas que a gente pode também identificar aí, que são muitas vezes utilizadas pelos religiosos e que não tem embasamento na realidade. Por exemplo, a homofobia, e isso sim é uma coisa que existe de verdade. Pessoas que têm medo de outras pessoas que são homoafetivas. Como eu disse antes, né, se você tem uma preferência sexual, por exemplo, assistir pornô ou tem uma seita religiosa, tu praticando isso de forma particular, individual, para mim tudo bem, sabe? A escolha é tua. Então, o que a pessoa vai fazer com o corpo dela, também, né? Então, se a pessoa nasceu homoafetiva, a questão de como essa pessoa vai lidar com o corpo dela, como ela vai lidar com o desejo sexual dela, é uma questão dela, desde que seja consensual, né? Então, novamente, lembrando que existem padres e pastores que realmente estupram, né, pessoas, né, se aproveitam, né, da sua influência sobre outras, né, mas condenam quem tem relações homoafetivas consensuais. Então, é importante lembrar isso. Então, a crença de que pessoas homoafetivas são pessoas que são do demônio ou que têm um problema que precisa ser curado, isso é uma crença muito particular e baseada em nada. Não existe nenhum dado científico, não existe nenhum estudo que consiga comprovar isso. Há apenas a loucura e a desinformação de certas pessoas, e essa ideia provém da religião. Então, mais uma vez, né, no momento que uma pessoa que é alienada, digamos assim, e religiosa, se coloca em um grupo de pessoas na sociedade e diz, olha, eu acho que pessoas homoafetivas são doentes, né, imediatamente ela já vai ter a resposta da sociedade, que vai dizer, não, mas tu está completamente errada, tu é burra, tu não estudou, tu não pesquisou, tu não compreende o assunto. E aí essa pessoa vai se sentir reprimida. Mas reprimida por quê? Por causa da crença dela ou por causa que ela realmente está colocando uma ideia que tem a ver com o mundo real, com pessoas de verdade, para fora, que não condiz com a realidade. Então, não é exatamente uma aversão a Cristo, mas assim a aversão a ideias burras, a ideias ignorantes. Então, já dei dois exemplos aqui bem importantes que eu acho que é fácil, torna isso fácil de entender. Não existe a cristofobia. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, onde eu moro, existem centenas, milhares de seitas que são cristãs. O cristianismo aqui tem por toda parte, tem mais igreja do que escola, do que creche, do que hospital, tem mais pastor aí do que médico, Então, a gente vê assim que ser cristão no Brasil é super de boa. O problema não é esse. O problema é querer, assim como a questão sexual, querer impor a força. Querer forçar alguém. Então, se alguém chega com uma ideia completamente absurda e quer forçar isso sobre a sociedade, vamos dar um exemplo bem real, então.
como, por exemplo, a bancada evangélica. Tá? A bancada evangélica se institui para quê? Para tentar forçar na sociedade a sua visão religiosa, que nem sempre é a mesma, eles divergem também entre eles, mas a sua versão religiosa perante os outros. Quer colocar, então, a ideologia religiosa de que a Terra é plana, de que pessoas homoafetivas, por exemplo, são problemáticas, têm um problema que pode ser curado, né? E coisas assim que não são reais como lei, como normativa da sociedade. E isso se torna um problema. Este é o problema real. E aí, para se defender disso, surgem termos como cristofobia. Não é que as pessoas tenham aversão a Cristo, vou repetir, é que as pessoas não querem ser forçadas, assim como ninguém quer ser estuprado, assim como ninguém quer ouvir uma música à força, assim como ninguém quer, por exemplo, ser considerado doente quando não é, assim como ninguém quer que seja uma regra ensinada em escola pública que a Terra é plana, ninguém quer então que leis sejam criadas a partir de preceitos sem embasamento religioso, sem embasamento científico e apenas da ideologia religiosa como lei na sociedade. Ninguém quer essas leis, ninguém quer leis assim, ninguém quer regulamentação social vindo do Estado a partir de fundamentalismo religioso. Né? Então, aí se escondem atrás da cristofobia. Mas não é medo de Cristo, e sim medo da burrice que é proveniente dessas seitas pentecostais que a gente vem vendo aí uma certa ascensão no Brasil, né? E essas pessoas que são barulhentas e falam muito e brigam muito e tem problemas com desenhinho e é problema com aquilo e é mimimi e blá 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 e não fazem nada, na verdade, a não ser prejudicar a vida dos outros, né? Estigmatizar as pessoas que já sofrem preconceito por causa deles mesmos, né? Então, eles querem ter o direito de estigmatizar as pessoas, querem ter o direito de discriminar as pessoas, e quando são repreendidos ao fazerem isso, então eles se sentem discriminados. Então eu não posso ter aversão a homossexuais publicamente, não posso vexaminar um homossexual, uma pessoa homossexual, não, homoafetiva publicamente, então eu estou sendo discriminado, minha religião está sendo discriminada, então isso é cristofobia. Não é nada disso, gente. A questão é, se você vai se esconder atrás de uma religião para ser preconceituoso, para ser maldoso com outras pessoas, tá? A lei tem já nome para isso, que é racismo, que é homofobia, que é crime, né? Então, não adianta tentar se esconder atrás de um nome bonitinho, tentar se esconder novamente, né? Como a religião faz isso continuamente, se esconder atrás de um nome religioso ou de uma entidade religiosa ou de uma ideia religiosa, atrás de uma instituição religiosa para promover coisas que estão erradas, né? Coisas que estão notoriamente erradas, coisas que são cientificamente comprovadas erradas, né? E é isso que acontece. Quando se promove algo errado em nome de uma religião, não quer dizer que a religião está sendo perseguida. Quer dizer que está errado e ponto final. A gente tem que começar a pensar mesmo sobre as ideias que estão sendo propostas, né? E enquanto ficam se escondendo atrás de termos como cristofobia, quando na verdade deveria de ser burrofobia, burricefobia, né? Por serem na verdade discriminados não porque são cristãos, e sim porque tem algumas ideias aí que são realmente muito de QI muito baixo, né? De compreensão muito rasa sobre a realidade, né? E isso que é o verdadeiro problema, né? Que a gente enfrenta aí na sociedade, é um monte de gente acreditando que a Terra é plana, que pessoas homoafetivas são problemáticas, que
mulheres são inferiores a homens, que, enfim, que mulheres não podem abortar porque a criança, enfim, tem vida, tem um espírito na hora da fecundação. Então são várias questões que na verdade não condizem com a realidade e que não tem comprovação científica nenhuma, né? E isso permeia todas as camadas das religiões. Todas as religiões têm alguma coisa que é absurda, né? E que a gente precisa começar a compreender isso e aceitar que essas religiões elas surgiram como uma espécie de tentativa de solução para resolver problemas há mais de 3.000, 5.000 anos atrás. No caso do cristianismo, ele pega ideias que são de 8.000 anos atrás, né, e incorpora na Bíblia. Então, e essas ideias não funcionam mais, por causa que elas já foram desbancadas pela descoberta da realidade, né? E eu não quero nem entrar na questão, né, de que se Deus existe ou não, né? Isso é um outro assunto completamente diferente, mas até hoje, todo esse pessoal que fala de Deus, que representa Deus, que fala por Deus, nenhum deles foi capaz de comprovar empiricamente, de forma assim real, que exista a possibilidade de que qualquer um Deus de qualquer uma dessas religiões seja real. E o fato de ter tantas religiões com tantas ideias diferentes se dizendo verdadeiras já demonstra que é bem provável que não tenha Deus nenhum, que essas pessoas estão se aproveitando da impossibilidade de desprovar algo que não foi comprovado para promover então e ganhar muito dinheiro mesmo, né, em cima da fé dos outros, né, da inocência dos outros em acreditarem nesse tipo de balela. Para mim isso é uma balela, pessoal, tá? Não tenho nada contra a religião de vocês, se vocês querem acreditar no que vocês quiserem, novamente, acreditem como quiserem, desde que seja no canto de vocês, assim como eu tenho a minha crença aqui no meu canto, né? Eu não acredito em nada, né? Então eu acho que nada mais justo que todo mundo se respeitar nesse sentido, todo mundo respeitar que todo mundo pode acreditar no que quiser. Agora, no momento que tu trouxer isso para um debate público, no momento que tu trouxer isso para dentro de uma proposta de lei, para dentro de uma proposta de regulamentação normativa da sociedade, isso sim vai ter que ser debatido por todo mundo, e é evidente que ideias ruins vão ser rechaçadas, vão ser negadas, né? Vão ser rejeitadas. Então, me engasguei aqui. Por favor, né, tentem se dar por conta que existe a necessidade de compreensão dos fatos antes de tu poder exteriorizar o que tu pensa, né? Então, se tu tá querendo chegar num púlpito entre teus amigos e começar a falar sobre o quanto ser uma pessoa homoafetiva é uma coisa ruim, tu realmente vai ter que estudar sobre esse assunto. Não adianta tu só ir atrás do que o pastor falou na igreja, ou no culto, ou sei lá onde vocês veem esses caras malucos falando, sabe? Então, por favor, gente, vamos acabar com essa história de cristofobia, né? Porque, na verdade, não existe ninguém com medo de Cristo. O que existe, na verdade, é uma aversão a ideias retrógradas, a ideias antigas, medievais, pré-medievais, da Idade da Era do Bronze, que não são aceitas mais por causa que elas já foram demonstradas de forma empírica, que não tem embasamento na realidade. E quando alguém chega e diz em nome de Jesus, ou em nome de seja quem for, que a Terra é plana, né? Na verdade, não é o nome de Jesus que está envolvido nisso, é a informação incorreta que está sendo transmitida, que precisa ser combatida, porque a gente não pode manter uma sociedade inteira com uma viseira, entende? As pessoas não podem viver a ignorância para sempre por causa da crença em uma ou outra religião. Então, assim como pornografia, tu tem o direito de escolher o que tu quer assistir, tu também tem o direito de participar da tua seita, né? Agora, não venha impor os teus valores morais ou imorais para cima do resto das pessoas. Ok, pessoal? Até mais.